Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Renato, mais um vídeo para o canal Xadrez Renato Neves. Hoje eu vou falar sobre o maior jogador da história do xadrez, Mequinho. Mas antes de qualquer coisa, eu peço para você se inscrever no meu canal, deixar o seu like, deixar nos comentários o que você vai achar da partida, o que está achando da partida e também deixar algumas sugestões de vídeo para mim. É muito importante. Então não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal, beleza? Então galera, hoje eu vou fazer um vídeo em homenagem ao Mequinho, Henrique da Costa Mequin, o maior jogador da história do xadrez. O Mequinho nasceu em Pelotas em 52. Ele com 13 anos de idade, ele venceu o Campeonato Brasileiro Absoluto com apenas 13 anos de idade. Imagina, você jogar o maior jogador, o maior torneio, o maior campeonato do Brasil e vencer com apenas 13 anos de idade. Ele com 15 anos de idade conseguiu o título de mestre internacional. Se hoje, galera, é difícil, imagine na década de 60, 70, é muito mais difícil. Por quê? Porque você tinha que jogar na Europa e não tinha tantos mestres internacionais como tem hoje. Com 20 anos de idade, em 1972, ele conseguiu o título de grande mestre internacional, sendo que em Rio de Janeiro fizeram uma homenagem em carro aberto para receber o Mequinho, como se fosse um herói nacional, e realmente era. Então em 72 fizeram um desfile em céu aberto, em carro aberto, né, para receber o Mequinho na cidade do Rio de Janeiro, só para você ter uma noção do que era o Mequinho. O Raul Seixas também fez uma música para o Mequinho, depois vocês procuram aí no YouTube, tá certo? E um dos feitos do Mequinho, galera, foi vencer o Interzonal duas vezes na década de 60 70. Né? O Interzonal era um torneio eliminatório para você jogar o torneio de candidatos. O Mequinho jogou duas vezes o torneio de candidatos, que é o maior torneio que um jogador mundial pode jogar, o torneio de candidatos. Se você vencesse o torneio de candidatos, você ia disputar o título do mundo. Então o Mequinho jogou duas vezes o torneio de candidatos. Até hoje, na história do xadrez, nenhum outro jogador conseguiu jogar o torneio de candidatos. Jogou duas vezes. E outra coisa extraordinária do Mequinho é que ele conseguiu ficar entre os três melhores jogadores do mundo em 77, ficando atrás apenas do Karpov e do Vitor Korchnoi, terceiro melhor jogador da história do xadrez naquela época, né? O terceiro melhor jogador do xadrez naquela época. E uma outra coisa extraordinária é que o Mequinho ficou 43 anos também sem perder uma partida de simultânea. Simultânea é quando um jogador joga contra vários jogadores ao mesmo tempo. Ele ficou 43 anos sem perder uma partida simultânea. E eu tive o privilégio de jogar duas vezes com o Mequinho. Em 2003, no Aeroporto Internacional, eu perdi uma simultânea. E também joguei uma outra vez com o Mequinho no Sesc. Dessa vez eu consegui empatar com o Mequinho e tive a honra de receber um convite dele para que eu pudesse jogar um torneio em São Paulo, né, o torneio dos Jogos Interior de São Paulo. Infelizmente não deu, mas está aí registrado. Então o Mequinho é uma grande lenda, sem dúvida nenhuma, o maior jogador da história do xadrez, um verdadeiro gênio do xadrez. Então hoje eu peguei uma partida em homenagem ao Mequinho, Mequinho versus Antônio Rocha. Vamos lá para a partida? Vamos lá. A partida começou com E4, E5. O Mequinho está de brancas e o Antônio Rocha de negras. Cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, A6. Aqui estamos entrando na abertura Ruy Lopes, tá certo? Bispo toma, peão toma. Abertura Ruy Lopes, variante das trocas. As brancas trocam o bispo pelo cavalo, as brancas debilita um pouco a estrutura das negras na ala da dama, os peões dobrados. Em compensação, as negras têm a vantagem do par de bispo. Então fica uma vantagem pela outra. Segue a partida. Roque, colocando o rei em segurança, F6. É um lance normal, natural, dentro da teoria da Ruy Lopes, da variante das trocas. Um outro lance que poderia ser jogado, por exemplo, dama D6,
ou bispo em D6, tá certo? São dois lances possíveis também. As negras preferiram jogar o F6. D4, aqui o mequinho começa a pressionar o ponto de E5. Por quê? Porque o rei das brancas já rocou e o das negras ainda não. Então, quando o rei das negras, por fato de ainda estar no centro, as brancas vão explorar isso, abrindo a posição. Nesse momento não tem problema, o rei das negras ainda não. Bispo G4, desenvolvendo o bispo e cravando o cavalo. Teoria também. C3, esse lance é legal, por quê? Porque esse peão aqui ó, fortalece o ponto de D4. Bispo D6. Renato, não teria, em vez de jogar bispo D6 por parte das negras, as negras não poderiam jogar, por exemplo, bispo toma, cavalo, bispo toma cavalo, não, C3, né? Aí, em vez de jogar D6, as negras não poderiam jogar bispo toma cavalo, dama toma e dama toma? Poderia, mas não é uma boa jogada não. Por quê? Porque seguiria, por exemplo, ó, de dama D1, torre D1, dama C4 e bispo F4. E nessa posição, as brancas estão melhores. Por quê? Porque ó, o rei das negras está no centro e não vai conseguir mais rocar por causa da torre. Não roca mais. E esse bispo também ataca o ponto de FC7. Então as brancas aqui ó, ficam com uma vantagem de desenvolvimento muito grande. É muito perigoso isso para as negras. Na abertura, o melhor é você rocar e desenvolver as peças, não ficar correndo atrás de peões. É muito perigoso isso, hein? Tá aí a dica. Então, em vez de jogar essa linha, as negras jogou bispo D6, mais calmo e mais prudente. Aí as brancas continuam com bispo E3, desenvolvendo as peças. Dama E7, desenvolveu a dama e já prepara o roque grande. Tranquilo? Cavalo de BD2, cavalo H6. Esse lance é um lance teórico também, está dentro da teoria. O objetivo do cavalo é jogar cavalo H6 e cavalo F7. Tá? Colocando o cavalo em F7 passando para o jogo. Teoria. O mequinho continua com H3, bispo D7. Renato, por que o bispo não toma o cavalo? Porque não é bom, galera. A vantagem que as negras têm, pelo fato de ter esses peões dobrados na ala da dama, é o par de bispo. Então ele não vai ceder o par de bispo pelo cavalo. Porque uma das compensações que as negras têm, pelos peões dobrados na ala da dama, é o par de bispo. Então as negras voltam o bispo. O mequinho joga dama B3, desenvolvendo a dama e atacando o peão de B7. Nesse momento, galera, as negras interrogam, cometem uma imprecisão, um erro. O melhor lance nessa posição, o Antônio Rocha jogou B6. Só que o melhor lance disparado é qual? Roque. Por quê? Porque o roque, você coloca o rei em segurança e ao mesmo tempo o rei protege B7. Então você consegue proteger o peão de B7 e ao mesmo tempo rocar, tirar o rei do centro. O rei no centro é muito perigoso. Então o Antônio Rocha, ele comete um erro, ele joga B6. Tinha que ter rocado imediatamente. E a partir daqui o mequinho vai dar uma aula de xadrez. A pergunta é, o rei das negras está no centro. Como explorar um rei no centro? A resposta do mequinho, peão toma peão. O mequinho vai abrir a posição, vai abrir o centro. Rei no centro, abre-se a posição. Peão toma, cavalo C4. Olha só, cavalo está atacando o bispo, o peão e também o peão de B6. A posição está se abrindo e o rei está no centro. Cavalo F7, colocando o cavalo em jogo, fortalecendo os pontos de D6 e E5. Torre de AD1. Observa que a posição está se abrindo. Ó. A coluna D ela está aberta. Ó. Não existe mais peão obstruindo a coluna D. O rei está no centro. Então, quando você estiver atacando,
você tem que colocar todas as peças para atacar. E o principal ponto aqui, sem dúvida, é o ponto de D6, que tanto o cavalo quanto a torre está mirando, está martelando esse ponto. Segue a partida. Bispo C5, bispo toma, dama toma. Agora o Mequinho faz um lance espetacular. Chama sacrifício de qualidade. Olha que lance interessante, ó. Preciso. Torre D7, exclama. Rei D7. Ué, Renato, como assim? Exclama. O Mequinho acaba de trocar uma torre pelo bispo. Só que esse lance ele é bom, por quê? Porque você faz com que o negro perca o roque, o rei não pode mais rocar, e observa outra coisa, você traz o rei para o centro do tabuleiro, para uma zona mais perigosa do jogo. E aqui ainda tem uma outra combinação que vai seguir na partida. Ó. Observa que a dama está atacando indiretamente o cavalo. Olha só o lance do Mequinho. Cavalo B6, dama toma e dama captura cavalo. Então foi duas combinações. Ó. Torre D6, rei toma, cavalo B6, cheque, dama toma e dama toma cavalo. E rei C8. Fala, Renato, como assim? O cara, se a gente for contar o material, as peças no tabuleiro, as negras têm uma torre pelo um cavalo, concorda? Ficaria o cavalo e o peão pela torre. Então as brancas, materialmente falando, estão em desvantagem. Só que a gente não pode pensar só materialmente no xadrez, só pelo valor das peças, mas posicionalmente, tá certo? E posicionalmente as brancas estão muito melhores do que as negras. Por quê? Porque o rei está numa posição muito perigosa, não está protegido e principalmente, galera, a descoordenação das peças negras. Ó. Tanto as duas torres das negras não jogam nada, estão fora de jogo. Então, as negras estão em muitas dificuldades. Vamos ver como segue a partida. Cavalo E5, ganhando mais um peão. E dama B2. Aqui é o último erro, o erro fatal. O melhor lance para as negras é tentar colocar o rei em segurança e coordenar as torres. Por exemplo, um dos melhores lances seria rei B7, esconder o rei e depois colocar as torres na coluna para você harmonizar as peças e não ficar capturando mais peões. Então, depois de dama B2, a partida acaba rapidamente com dama D7, rei B1 e aqui o Mequinho faz um lance muito fino, muito preciso. Dama D1. Qual que é a ideia, Renato, do dama D1? Olha só. A ideia é colocar a torre aqui e atacar tanto a dama quanto o rei. O rei ainda está indefeso. Está muito perigosa a posição do rei. Por quê? Porque não tem peão para proteger o rei. Os peões são todos abertos. Aí segue o Antônio Rocha joga dama C3. Mequinho joga torre B1 cheque. Rei A7. E agora o Mequinho faz um lance que exclama. Um lance para finalizar a partida com chave de ouro. Vamos lá? Olha o lance do Mequinho. Dama D4, cheque. Sacrificando a dama. As negras jogam dama toma dama e o Mequinho joga cavalo C6, mate. Olha que obra-prima, olha que maravilha de partida. O Mequinho é um gênio do xadrez. A partida acabou aqui com esse checkmate. E essa partida eu trouxe para vocês poderem conhecer esse herói nacional, essa lenda do xadrez brasileiro. Então, vocês que seguem meu canal e gostam de xadrez, esse vídeo é para vocês conhecer o nosso maior jogador de xadrez da história desse jogo, Henrique da Costa Mec, a nossa lenda. Então tá aí o vídeo, a homenagem ao Mequinho, e que vocês possam curtir e saborear essa partida e conhecer um pouco mais do xadrez nacional. Um grande abraço e valeu!